Começa agora no Papo da Hora, mais um Papo Debate. Papo Debate. Programa veiculado pelo Papo da Hora Jaboticabal, São Paulo. Todos os sábados, a partir das 19h30. Tratando de temas diversos e polêmicos. À luz da Bíblia. Dando início a mais um Papo Debate para você aqui com a gente. Tá bom? Sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um que está conosco. Vamos acolher com carinho os nossos debatedores de hoje, Pastor Paulo André, Pastor Éder dos Santos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus à casa de vocês. E hoje o nosso tema, ele é um tema abençoado, né? Nosso time está completo aqui. Já está passando para você aí na tela qual que é o nosso tema. Você interage conosco. O Telegram voltou. Para quem achou que o Telegram seria derrubado, nós estamos aí também passando para você o nosso Telegram. Por que o Telegram? Você entra lá, tá bom? Acessa e você já fica sabendo qual que é o próximo Papo Debate. Você pode enviar suas perguntas e até mesmo uma ideia. Por que não faz um tema assim? Você pode indicar. Gostaria de que o pastor tal de Jaboticabal estivesse com a gente, tá bom? Faz aí, manda aí a sua participação, tá bom? Que Deus abençoe hoje nós estamos com um tema essencialmente bíblico, né? Vamos tratar sobre uma figura muito importante dentro do contexto bíblico. Desde a sua presença em Gênesis, a gente continua falando sobre ele. Daqui a pouquinho nós vamos entrar então nessa conversa com os nossos debatedores sobre Abraão. Papo Debate. Apresentação: Augusto Silva. Papo Debate. Por que Deus chamou Abraão? Por que ele teve que deixar a família? Qual era o propósito do chamado de Abraão? O que podemos aprender com a vida de Abraão? A mudança do nome, a diferença que houve, qual a razão disso acontecesse? Para quem não conhece a história, a partir de Gênesis capítulo 12, só abrir a sua Bíblia. Em Gênesis 12 você vai conhecer essa figura impressionante, que é a figura de Abraão. Vou pedir ao pastor Paulo André que faça um breve resumo, tá bom, pastor? Sobre Abraão. Depois vamos entrar em uns pontos específicos, porque a gente tem feito uma descoberta muito interessante. Cada dia mais, novas pessoas têm abraçado a fé. E a gente às vezes fala de certas coisas como se todo mundo entendesse. Mas nem todo mundo está ciente de quem foi Abrão. Por isso estou forçando aqui Abrão. Abrão, e a minha dicção está batendo bem forte sobre Abrão. E depois Abraão, para você poder entender. Pastor Paulo André, vou perguntar por que Deus chamou Abrão? Qual foi a razão e por quê? Novamente, seja bem-vindo, Deus abençoe. Prazer estar aqui, né? Esse momento aqui muito legal. Éder, amigão nosso, é uma satisfação estar com vocês e quero já deixar aqui uma palavra antes de começar, que na verdade Deus chamou Abrão para fazer diferença no tempo dele. Eu quero começar falando isso porque ardeu no meu coração isso quando você me convidou. E o mesmo Deus que chamou Abrão para fazer a diferença no tempo dele, tem nos chamado hoje para fazer a diferença. Só que, na verdade, nós estamos com os ouvidos fechados para ouvir Deus. Nós estamos num tempo em que nós estamos ouvindo a nossa voz, a voz da nossa necessidade, né? E Deus faz Deus tinha um propósito para Abrão, né? E mudou toda a história dele. Nós vamos aqui no decorrer conversar sobre isso. E eu vejo específico isso, o Mauro. Deus tinha um propósito para Abrão como tem para nós. Só que assim, Deus mudou toda a história de Abrão. Inclusive até o nome. E ele fez isso com alguns na Bíblia.
Porém, hoje, trazendo hoje, se Deus fizesse isso, ou se Deus fizesse não, Deus faz isso muitas vezes com a gente. Fez isso comigo. Não mudou meu nome, porque hoje em dia não se muda mais o nome, mas eu estou para falar para você que mudou o meu nome, mudou a minha imagem, mudou meu caráter, mudou a minha história, mudou o meu meio, mudou minha família, mudou tudo. Nós vamos falar, né, sai da sua parentela, mudou o nome. Então, assim, na verdade, na Bíblia é muito figurativo, muitas coisas. E hoje em dia ainda acontece, Éder, da mesma forma. Só que não no literal. E muitas vezes, Deus tem chamado você que está nos assistindo, Deus tem me chamado para sair do nosso meio, para realmente mudar a imagem da sua vida, e nós não temos aceitado. Abraão aceitou, Deus mudou a história dele, e nós vamos conversar aqui, a história dele é fantástica. Maravilha. Pastor Éder, tenho duas perguntas para o senhor. Primeiro, o senhor concorda com isso? Graça e paz a todos os meus queridos irmãos, pastor Paulo André, Mauro Augusto, são pessoas especiais e nós estamos aqui para tratar, né, esse assunto sobre o chamado de Abraão, e no hebraico Avram. E Deus muda o nome dele para Avram, no hebraico, ou Abraão, no nosso sentido literal da nossa linguagem. Falar sobre Abraão é algo especial para nós também, porque nós estamos falando de um pai na fé, né? Falar de um homem que, quando você vai à Bíblia no Atos, o livro de Atos, capítulo 7, você vê que Deus chama Abraão ele estando na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa a região das águas. E quando nós vemos aqui o capítulo 12, na verdade Deus está chamando Abraão no capítulo 11. É que a ordem cronológica ela não está bem correta. Porém, quando Estevão, no capítulo 7, ele está dando no versículo 2, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, ele está comprovando um chamado e a Bíblia fala assim: Estevão respondeu aos irmãos: e pais, ouve, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, o pai dele, ele morre em Harã. Mas Deus já tinha falado do propósito para ele muito antes. E eu quero que você, ouvinte, entenda hoje que muitas das promessas de Deus, antes de você ser levado, Deus vai te fazer o propósito, o projeto antes. E foi assim que Deus fez com Abraão. Deus fez uma promessa. E nós vivemos diante de promessas. Tudo na Bíblia que nós vamos viver é diante de promessa. Então, você tem uma promessa, eu tenho uma promessa, nós temos uma promessa. E eu creio que assim como Deus cumpriu na vida de Abraão, mesmo ele estando já idoso, Deus vai cumprir na sua vida para a glória do Senhor Jesus. Maravilha! Quero agradecer as falas dos meus companheiros até aqui. Por que Deus chamou Abraão? Por que ele teve que deixar a família? Qual era o propósito do chamado de Abraão? O que podemos aprender com a vida de Abraão? Aqui no Papo Debate, tá bom? Você pode participar, deixar aí nos comentários qual é a sua opinião. Por que Deus chamou Abraão? Quando Deus diz para Abraão, sai do meio da sua parentela, isso também poderia ser interpretado como se desvencilha para nós hoje da multidão de influências externas e íntimas que nos rodeiam, que bombardeiam, que controla e que mantém a nossa vida apenas naquele território conhecido e acaba nos impedindo de abrir asas
e voar na direção de Deus, determinada pelo próprio Senhor? Pastor Paulo André. Amém. Na verdade, é a definição que eu tinha pensado, meditado sobre isso. Quando ele fala, sai da sua parentela, realmente pode significar, sai do seu meio. Né? Não diretamente está ligado hoje, né? A gente aplicando na nossa vida. Né? Nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. A palavra é revelada. Né? Então nós precisamos estudar a palavra. Tá aqui um dos caras que eu conheço que mais gosta de estudar a palavra. E né, eu também gosto de estudar a palavra. Mas tem gente que gosta de se aprofundar demais, né? Como o meu amigo aqui. Né? Dá honra quem merece honra aqui. Porém, nós precisamos, cara, e em algum momento da palavra, a palavra vai falar que a letra mata. E justamente nisso. Porque nós precisamos da revelação da palavra. Nós precisamos duas coisas, eu vejo, Mauro. Revelação da palavra e viver a palavra. Cara, não adianta você saber a palavra. Satanás sabe de cor salteado. Melhor do que todos nós. Ele estava lá. Viveu com o Criador. Ele conheceu a palavra. Então assim, e onde ele está? Então, o que nós precisamos, na verdade, é praticar a palavra, na palavra revelada para nós. Hoje, qual é a palavra revelada para nós? Que é o que você está perguntando. Então, para mim, cara, sai da tua parentela, muitas vezes sai do teu comodismo. Sai da mesmice. Deus tem um propósito para você. Todos nós aqui temos um propósito. Só que muitas vezes o propósito de Deus não é algo normal. Não é algo normal. As pessoas estão esperando, às vezes, como a solteira esperando o prometido. Um príncipe no cavalo branco vindo. Pode não acontecer assim. Né? Então a promessa de Deus para nós precisamos buscar a promessa de Deus, porque Deus tem propósito para nós. Então o propósito de Deus, muitas vezes, vai te tirar da tua cidade, do teu estado, do teu país, né? Dos teus amigos. Né? Eu quero abrir um parênteses aqui. Por exemplo, nem sempre é sair da cidade também, nem sempre é sair. Pô, no meu caso, né? Deus tem feito algo extraordinário na minha vida. Eu já estou vivendo hoje, Mauro, aquilo que eu nunca imaginei viver. Porém, Deus não me tirou da minha cidade. Deus não me tirou do meio da minha família. Mas Deus me tirou do meio do meu meio, dos meus amigos. Tem amigos que eu amo até hoje, mas que eu não tenho mais convivência. Que eu amo. Só que eu não consigo mais conviver. Por quê? Porque o propósito de Deus na minha vida não encaixa com certas pessoas. Então eu precisei, em um certo momento da minha vida, eu precisei tomar uma decisão e falar assim, deixa quieto. Chorando, porque eu amo certas pessoas, mas que não convivem mais comigo. Não que não tenha mais amizade, que eu virei a cara, não é isso. Mas, então, em certo momento da vida, nós vamos ter que tomar decisões. Por exemplo, nós estamos nós três aqui. Vamos supor que nós três somos amigos de infância. Crescemos, chegou um determinado momento da nossa vida, cada um precisou tomar uma decisão. A amizade continua. O respeito continua, as lembranças continuam. Mas, infelizmente, a rotina não vai dar. Você vai ter que sair da tua parentela, você vai ter que sair do teu meio, mudar suas amizades, para que você possa viver o propósito de Deus. E nós precisamos entender isso. Aquilo que é importante para você vai se cumprir. Então, se é importante você estar com seus amigos ou no seu meio, então isso vai se cumprir na sua vida. Só que muitas vezes Deus te chama para sair do seu comodismo, para que você possa avançar. Enquanto você não deixar aquilo que te prende, você não consegue romper. Eu creio que é justamente isso que aconteceu com ele. Né? Talvez a parentela de Abraão ali, segurava ele. E Deus queria que ele rompesse. Ele foi chamado. O propósito de Abraão é ser pai de nações. Então, ele não poderia ficar preso naquele cubículo ali. Né? Maravilha. Antes de eu passar para o pastor Éder,
tem uma pergunta que surgiu agora. Então, pastor, será que tem pessoas que não compreendem essa passagem, não entendem, e elas acabam falando, poxa, Deus tem um chamado para mim, eu estou lendo a história de Abraão, é para sair do meio dos meus parentes, não vou mais visitar, não vou mais frequentar a casa, não é para eu estar em Jaboticabal. Tem pessoas, eu conheço casos de pessoas assim. Então, só para o pastor esclarecer, é correto a pessoa pegar essa passagem e falar, eu vou sair do meio da minha parentela, já não vou mais frequentar a casa da minha tia, do meu tio, do meu parente, porque eu tenho que sair do meio deles. O que a gente precisa entender é que, primeiro, antes do André falar, foi uma ordem específica, né? Então Deus falou para Abraão, primeiro ponto vírgula. Segundo, nós precisamos, como eu falei, ter a palavra revelada. Se eu tenho a palavra revelada para mim, que Deus me direcionou a sair do meu meio, porque algo estava me atrapalhando, né? Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto de dar o meu exemplo porque eu estou falando de mim, né? Então, eu conheço a minha vida. Teve momentos da minha vida que eu não convivi com certas pessoas da minha família porque poderiam me fazer mal, né? Então, assim, amizade, contato e intimidade são coisas diferentes. Você pode manter a amizade, você pode manter o relacionamento, né? Mas o que nós precisamos entender é que quando você casa, ou quando você sai de casa, você começa a ter uma vida, a tua família é o teu casamento, a tua casa. Por quê? Porque você deixa pai e mãe para viver a tua família agora, né? Então, assim, você pode ter o contato, mas a influência, eu acho que o que ele está falando aqui também pode nos levar para hoje, é a influência dos dias. Qual é a influência? Por exemplo, tem muitas pessoas que se convertem ao Senhor Jesus e a família vai se converter depois, muito tempo depois. O pai e a mãe continuam sendo a autoridade. São pai e mãe, a gente não pode desrespeitar, né? A Bíblia é uma ordenança bíblica isso. Porém, a referência, né? Um exemplo, eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, mas eles não são referência nessa questão espiritual para mim, entendeu? Então, eu não tenho eu sou referência para eles hoje. Meu pai e minha mãe me procuram para poder orar, conversar, então eu sou a referência para ele. Por quê? Porque em um determinado momento eu tive que sair da minha parentela, entre aspas, não deixar eles, mas deixar o campo da referência e buscar aí um pai espiritual, alguém que me orientasse, pegasse na minha mão e falasse, vem filho, é isso, é assim que faz, é assim que funciona, né? E aí sim, eu conheci Jesus e consegui avançar. Então assim, não é que deixar de ter contato, de ter amizade, de respeitar, mas deixar o campo da referência. Quem é a tua referência? Nossa referência maior é Jesus. Mas a Bíblia ensina, e de fazer discípulos, de nós pegarmos na mão das pessoas e ensinar o Evangelho, ensinar a palavra, ensinar o caminho correto, né? E assim deixar crescer. Aí já é um outro assunto, que é um assunto bem interessante também esse, a questão de você ensinar as pessoas. Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta aos senhores. Quando o texto de Gênesis, capítulo 12, especialmente o versículo 1, 2 e 3, a menção em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso incluiria também a dele, a partir dele e a dele anterior a dele, a de Abraão? Pastor Éder? Augusto, aí nós temos uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão, que Deus está falando em ti. Em ti, você vai entender que Deus está falando sobre a genealogia de Abraão. Em ti. E quando você passa a entender o que é isso, você vai ter que entender algumas coisas que Deus estava falando com Abraão sobre a promessa. Então, você vê no capítulo 14 de Gênesis que Abraão, ele está trazendo o dízimo, né? Porque, para nós entrar em alguns detalhes, você vai ter que entender por que ele tem que levar Ló. Ou ele tem que levar o sobrinho, né? Junto com ele.
Porque o sobrinho, ele enriqueceu muito. Como ele pôde enriquecer daquela forma? Porque é o seguinte, existe na lei judaica 5 tipos de dízimo. Existe o Masher Ani, o Masher Shani, o Masher Rishon, o dízimo de Abraão e o dízimo da viúva e do órfão. Quando você tinha um órfão, no caso de Abraão, que era o sobrinho, Ló, então o que acontecia? Ele dizimava no anátema e ninguém podia tocar nele. Por isso que ele começou a enriquecer tanto. E você vê que aquilo que ele enriqueceu, depois que ele vai embora, ele desce para Sodoma, a cidade, e há um rei que é Dalomer, ele vem guerrear contra Bera, ali todos já sabem bem essa história, só que quando soube que pegaram Ló, não podia tocar naquilo que Abraão tinha depositado nele. Então Abraão, ele está descendo ao campo de batalha também, porque ele não pode ficar sem aquilo, ninguém podia tocar, porque era algo que foi dado a Deus. E naquilo que é de Deus, ninguém pode tocar. E é interessante que ele desce para vencer as batalhas. E ele vence a batalha. E ele só queria aquilo que não era dele, era de Deus. Então ele traz. Então vai entrar uma outra figura, que é Melquisedeque. A palavra Melquisedeque, ela é dividida em 2 palavras no hebraico. E essa palavra Melquisedeque vai significar rei justo, ou rei de Salém, que seria rei de Jerusalém. Então Abraão, ele dá o dízimo daquilo que ele ganhou nas batalhas, naquilo que foi as batalhas. Então ele dizima. Só que quando nós falamos de dízimo, nós falamos de princípios. E dentro do costume judaico, o princípio do dízimo é reconhecimento, gratidão e generosidade. Não há uma lei. É um princípio que não pode ser quebrado. Então ele vem com o princípio de reconhecer, ser grato a Deus e generosidade. Então entra essa figura de Melquisedeque, porque ele tinha uma bênção maior para Abraão. A partir daquele momento, Abraão foi ungido a sacerdote. Então, quando você pega esse termo de Abraão, sobre esse sacerdócio de Abraão, Deus está mostrando para Abraão, e você vai ver isso daí em Hebreus capítulo 7, que Deus olha para Abraão e ele vê a genealogia de Abraão dentro de Abraão. E o nome disso, pastor Paulo, é cosmovisão. Ele via a geração de Levi dentro de Abraão. E Abraão não tinha filho ainda. Abraão não tinha filho. E Deus já estava vendo a genealogia de Abraão dentro dele antes dele ter filho. Por isso que ele dizimou a Levi. Mas Levi estava onde? Nos lombos de Abraão. Se você tiver a Bíblia aí para confirmar o que eu estou te falando, pode abrir aí em Hebreus 7. Hebreus 7, Augusto. Você pode ler aí no versículo de número 9. Posso ler? Pode ler. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. E o 10? Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Levi não havia ainda sido gerado. Mas Deus está olhando para Abraão e vendo na cosmovisão Levi dentro de Abraão. Abraão está dando o dízimo de Levi. E quando você entende, quando o homem pecou, foi desligado de Deus, porque pecado significa desligar, né? E religião significa religar, que Deus está religando através de Cristo nós a Deus.
você vai ver que quando o homem pecou, Deus está olhando para Adão, que a humanidade significa Adão, mas Deus está olhando para esse homem e ele viu que o homem pecou no jardim. Só que Deus, ele não vê Adão, ele vê a humanidade dentro de Adão. O mesmo fato que ele já via nós dentro de Adão. Ele já via tudo o que estava acontecendo dentro de um homem. Assim Deus estava olhando para dentro de Abraão e vendo a genealogia de Abraão. Então, dentro desse contexto, você vai ver que Deus fez uma promessa, mas Deus já viu o que ia acontecer dentro dele. E é tão interessante que o nome Abrão, em hebraico, significa pai de um povo. Ou um pai, como que eu posso te dizer? Um pai de, vamos dizer, pai de um povo, né? E esse Abrão, que era pai de um povo, por enquanto o nome dele não tinha sido mudado. Depois nós vamos entrar no detalhe porque tem a pergunta. Então, esse pai que era cuidadoso, ele não tinha filho. Mas Deus já estava vendo dentro dele aquilo que ia fazer lá na frente. Então, é isso que muitas das vezes as promessas de Deus na nossa vida, nós vamos entrar em muitas situações que às vezes você vai perceber, por que Deus está me tirando algo? Por que Deus está me levando para o vale? Por que Deus está me permitindo eu passar essa situação? Porque Abraão teve que passar, né? Deus teve que levar Abraão para o Negueb. Negueb significa deserto. Deus teve que levar ele, muitas das vezes, em situações que nenhum homem quer passar, né? Ao ponto dele ter que entregar a sua esposa, né? Ao egípcio, né? Então você entende o seguinte, que todo o propósito de Deus, Deus olha dentro de nós e sabe da capacidade que nós temos. Por isso que a promessa de Deus, ela cumpre em nós. Deus já via o propósito dentro do seu pai. Deus já viu o propósito dentro dos seus avós. Deus já viu... Você está entendendo como que funciona? Ninguém está aqui de qualquer forma. Nós estamos aqui porque há uma promessa maior. E Deus olha para dentro de nós e vê as promessas dos nossos filhos. Por isso que é necessário nós cuidar bem daquilo que Deus nos deu. Instrui a criança no caminho que deve andar, porque aquilo que está dentro de você vai acompanhar ela também. A presença de Deus, ela é algo que ela ultrapassa barreiras. Então a promessa, e todos que estavam em Abraão ia ser abençoado. Todos que estão em Cristo é abençoado. E Abraão estava em Deus. E por isso que todos que estavam nele eram abençoados. Então aquele que andar com você, que tem Jesus, vai ser abençoado. Inclusive tem algo que eu sempre insisto, porque uma das coisas que eu ouço assim, nossa, por que eu não nasci daqui 50 anos? Por que eu não nasci em 1900? Por que eu não nasci na época de Jesus? Por que eu nasci agora? Porque você nasceu no tempo específico que Deus propôs para a sua vida. Você nasceu para esse tempo. Se nós estamos aqui agora, é esse tempo que Deus escolheu para nós. A gente poderia estar em outro tempo, mas não. Deus é específico, irmão. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Mas outra coisa que eu ouço. Mas eu poderia ter feito coisas diferentes lá atrás. Cara, ontem já não existe mais. E o que você é hoje, aonde você está hoje, por exemplo, minha vida, eu tenho 2 filhos, uma esposa maravilhosa, né? E tudo que Deus tem nos dado. E quem eu sou, se eu me arrependo de algo do meu passado, algo, como você falou quando seu pai se foi, algo sai de você. Algo sai. Então assim, o que você é hoje é consequência de tudo que você vê até hoje. Mas eu não gosto do que eu sou hoje. Então a partir de hoje, essa é uma das maiores qualidades para mim que Deus tem, e que a oportunidade que Deus nos dá de todos os dias
nós começarmos algo novo na nossa vida. Glória a Deus. Deus é o Deus do novo. Inclusive, a gente colocou o slogan lá da nossa igreja, um lugar de novas histórias. Porque eu vejo que Deus tem algo novo todos os dias. Eu não me canso de pregar sobre o novo de Deus. E não é por causa da música, por causa da... Não. Eu vivo isso. É uma realidade para mim. Eu fui um porcaria. Deus me deu uma nova oportunidade. E todos os dias Deus me dá uma nova oportunidade. E é como o Éder falou, Deus, ele tem algo específico para mim. Quando ele olha para o Mauro, ele vê pessoas específicas para o Mauro ganhar. Quando ele vê Paulo, quando ele vê o Éder, ele vê isso. Nós temos ambiente. Não que Deus depende de nós, não tem nada disso. É que nós dependemos dele para viver algo extraordinário, fantástico. Nós temos um Deus sobrenatural. Então como que nós queremos viver uma vida natural? Nós temos que viver uma vida sobrenatural, sabe? Ir além. Mas a gente precisa ter a coragem que Abraão teve de abrir mão de certas coisas, às vezes, que nós queremos. Então, vai chegar um momento, Mauro, que é você e a vontade de Deus, como aconteceu com Abraão. É a vontade dele e a vontade de Deus. Abre mão e você nunca vai se arrepender em entregar sua vida ao Senhor. Nunca vai se arrepender em deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. Maravilha. Vocês viram que só tem gente top aqui hoje, né? Brinca com eles, tá bom? São homens de Deus que têm o conhecimento da palavra de Deus e a presença do Espírito Santo para tirar suas dúvidas, tá bom? E se você tiver com dúvida ainda, coloca aí nos comentários, tá? Coloca aí nos comentários que eles estão aí para lhe responderem. Mais uma pergunta aqui para os nobres pastores responderem. Uma pessoa diz assim, no capítulo 11 de Gênesis, no final do capítulo 11, vemos Deus chamando o pai de Abrão. Podemos dizer que Deus passou o chamado do pai de Abrão pela falta de interesse do seu pai? Deus chamou o pai de Abrão. Pela falta de interesse dele, Deus tirou o chamado do pai e passou para o filho? Dá para afirmar isso com base na Bíblia, pastores? Eu deixo ser. Nenhuma parte eu vejo que Deus fez alguma promessa para terá. A promessa estava dentro dele. Eu não entendo o texto, porque esse texto, olha que eu já li ele umas par de vezes, o propósito era com Abraão. Porque você vê pelo nome. O nome de Abraão, ele traz um significado. Eu até anotei aqui algumas letras do hebraico, que a gente escreve alguma coisinha no hebraico. E o nome de Abraão, ele vai significar pai exaltado, ou pai de um povo. E nós não vemos isso no nome de Terá. Então, a promessa não era para Terá. A promessa era para Abraão. Então, o texto, você pode ler que era necessário para a promessa se cumprir, Abraão se desgarrar da família. Esse era o propósito. Porque Deus já tinha feito a promessa. Sai da tua terra e da tua... E Deus tinha que fazer com que o pai dele ficasse no meio do caminho. Porque senão ele não ia... É aquele velho ditado. Desmamar, né? Que algo podia prendê-lo ainda. Porque eles tinham muito esse princípio da fidelidade. O judeu, ele não quebra esse princípio. Você pode ver que nós aqui no Brasil, nós temos às vezes mais nem hora durante o dia. Só que quando você vai para Samuel, capítulo 12, se eu não me engano é o versículo 23, ele fala longe de mim do pecado de eu não orar. Então o judeu, ele tem um costume. Eles têm uma vida regrada, fidelidade a Deus. Você vê Daniel orando 3 vezes ao dia, tendo uma vida, né, mesmo estando numa terra de estrangeiros. Eles davam o pescoço a prêmio, não se dobrava a ninguém, mesmo estando na terra de estrangeiro. Então você pode analisar aí, dentro de um contexto, que se ele não tira, provavelmente a história tinha que ser mudada.
Então eu não vejo que o propósito era com Terá. O propósito era ter o filho, né? Agora, tem um monte de novela aí, filme que pode falar, mas eu não vi textos bíblicos, né, comprovando isso. O que muitas vezes a gente percebe como pastores, não sei se o pastor Éder vê isso, é nós naturalmente tentarmos encontrar supostos culpados, os supostos pessoas que são responsáveis por aquilo que está acontecendo. Eu creio na onipotência de Deus, na onipresença de Deus e na onisciência de Deus. Deus, ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele está em todos os lugares. E muitas vezes, Mauro, nós vivemos de uma forma como se Deus não fosse assim. Conversando ontem com um jovem, e o jovem falou assim: pastor, nossa, eu caí, fiz assim. E na verdade esse jovem só falou comigo porque Deus me direcionou a algo, e aí ficou explícito para ele, né, o que Deus estava falando, e ele acabou confessando algo que ele fez de errado. E aí ele falou: não, pastor, eu fiz isso, fiz assim mesmo. Eu falei assim: cara, mas e aí? Pastor, não sei a hora que eu vi o que eu estava fazendo. Mas você... Não, mas eu me arrependo. Agora Deus falando comigo. Eu falei: cara, mas Deus estava lá. Não, pastor, eu estava sozinho em casa. E aí a hora que eu vi, eu já estava... Mas Deus estava lá, cara. Como que você tem vergonha de mim, que não posso fazer nada por você? E você não tem vergonha de Deus, que estava ali. Então, assim, o que a gente vê, na verdade, muitas vezes a gente querer culpar alguém. E não, cara, Deus tinha um propósito para Abraão, né? E até eu tinha colocado algo aqui, que na verdade, o tempo de Abraão, a Bíblia vai mostrar ali, né, um registro de um mundo incrível criado por Deus. Se a gente olhar os 11 capítulos, tem os 11 capítulos anteriores ali, mas que na verdade foi atingido profundamente pelo pecado. Então, assim, como eu estava falando do novo, Deus, ele queria fazer algo novo na humanidade, né? E escolheu Abraão, elegeu Abraão para cumprir o plano de dar aí um novo começo à humanidade. Tanto é que ele é o patriarca, na verdade, né? Depois dali começou algo muito grande na humanidade. Então, nós podemos observar isso, que a imoralidade, a rebelião, a corrupção, o engano, o assassinato, comandava ali a idolatria. Então, Deus elege Abraão para começar um novo. Independente, hoje, o que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida, é independente de onde nós viemos. Deus não está preso de onde nós viemos, né? Deus tem um propósito para nós, independente de onde a gente veio, qual família a gente... A minha família não foi eu não fui criado na igreja, eu não tive uma cultura, né, que eu tenho hoje. Meus filhos, sim. Inclusive, quando eu casei com a pastora Simone, nós definimos, nós vamos ter uma nova geração. É a partir de nós. Por quê? Nós estamos a partir de Jesus. Então, a partir de Jesus, começamos uma nova história na nossa família. Então, assim, hoje, agora, eu posso começar um novo na minha vida. Sendo pastor, tendo a experiência que nós temos, eu posso começar algo novo de Deus na minha vida. Como eu tenho procurado viver isso. Então, é isso que Deus tem. Independente do seu pai, independente da sua mãe, independente daquilo que você já viveu, independente da sua cultura, independente do seu conhecimento, do seu know-how, Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Ah, pastor, mas eu não vou conseguir. Você não vai conseguir mesmo. Quem vai fazer na sua vida é Deus, não é você. Então deixa Deus fluir sobre a sua vida. E Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou estar. Maravilha. A mudança do nome de Abrão para Abraão, o significado já foi aqui abordado pelos pastores. Qual a mudança em termos de mudança na grafia da palavra do nome lá no texto original? Quando a gente utiliza a mesma palavra no português, Abraão, acrescentou de Abraão para Abraão, acrescentou um A. O acréscimo no português e a letra
Houve algum acréscimo no hebraico, pastores? Eu vou responder. Olha, o que acontece aqui nessa situação é o seguinte. O nome Abraão, ele é escrito com o tetragrama e as letras utilizadas nele é o Aleph, o Bet, o Resh e o Men Sufit. Para vocês entenderem mais ou menos, eu fiz as letrinhas aqui, mas minha letra não é tão legal. O nome dele é escrito assim, ó, que significa Avraham, ou Avram. Avram é em hebraico. E para nós vai ser Abrão. O que acontece com o nome de Sara também? O nome dela é Sarai. Só que no hebraico é diferente da nossa língua, porque em nós aumentamos um A, né? Mas lá eles aumentam um H. Então, em vez de ficar Abrão, fica Avraham. E Sarai vai ficar Sara, com H no final. E o que vai significar isso? Porque Sara, o nome Sarai, ele é uma letra Shin, depois vai vir o Resh, e depois vai vir outra letrinha, que é o número 10, que é o número de Deus, né? O primeiro número, que significa mão, e Yud. Então tem essas 3 letras no nome de Sara, que é Sarai. Por que esse Yud no final? Porque aqui está o segredo no nome dela no final. E o nome de Abraham, que vai ser Avraham, Deus vai mudar por uma letra, que a qual eu vou explicar aqui. O nome de Deus escrito em hebraico é assim, ó. Yud. Essa letra aqui, que essa segunda letra aqui, ela vem ser o número 5 do hebraico, que vai trazer o nome dela de rei. Esse é o Vav, que é o número 6, e esse outro rei. Então, Iavé, que vai sair quando vocês vê lá, vai ser Y, H, o W e o H. Ou eles usam o V, que vai ser isso, ó, Iavé. Então, a letra utilizada no nome de Avram, que vai ser Abrão, Deus vai tirar essas 2 letras, uma letra dessa, que é o número 5, que significa rei, vai introduzir no nome de Avram, e o outro rei vai introduzir no nome de Sarai. Então, vai ser Avram, porque esse número 5 dessa letra, que é o rei, ele vai significar conexão. E esse símbolo dessa letra tem o símbolo da janelinha. Pode ver que ela, quando escreveram, era o símbolo da janelinha, que significa abertura. Então, quando eles olhavam pela abertura da parede para o Oriente, foi assim que fizeram essa letra. É algo fantástico, né? Só que essa letra aqui, ela tem o símbolo da fertilidade. Então, Deus estava pondo o símbolo da fertilidade na vida de Avram, que agora seria Avraham, e o símbolo da fertilidade, o nome da fertilidade, também no nome de Sarai. Então Deus tira o Yud, que o Yud significa mão. Lembra que Sarai, ela era estéril? Porque eu entendo que tinha o Yud. Por que o Yud? Porque aonde Deus põe a mão, só ele pode tirar. Então ele é a mão que abre, ele é a mão que fecha. Só que agora Deus está tirando o Yud e está pondo a letrinha para ela, que vai sair o I e vai ficar o H. Então Deus está pondo o nome dele, da fertilidade, sobre a vida dos dois. Então você vai entender
que tudo que é ligado nessa abertura, nessa janela de Deus, é a janela dos milagres, pastor. Por que Yahvé? O nome Yahvé, ele tem um significado muito forte, que vai ser o I, vai significar o 10. O 10 significa mão. O H, ele vai significar o 5, que significa furo. O W, ele vai significar o 6, que significa prego, ou mãos furadas. E o W, ele vai significar prego, significa mãos furada. Olha que interessante. E o outro H vai significar conexão, que também significa essa abertura. Então o nome Yahvé vai significar mãos que foram furadas para dar a vida. Porque o Vav também significa vida, que significa furo nas mãos, que vai significar vida. Então o nome Yahvé vai significar mãos que foram furadas na cruz para nos dar vida. Essa vida que está nesse H, ela está sendo transferida para Abraão e para Sarai. Então foi isso que Deus mudou. Porque antes os dois não podiam ter um milagre. Mas tudo que está ligado a Deus acontece um milagre. Então Deus está pondo a essência dele dentro do homem. Porque só Deus pode abrir a madre e fechar a madre. Quando Deus fecha, fecha. Quando Deus abre, abre. Deu para entender? Maravilha, uma aula de hebraico aqui, né, pastor? Pastor Paulo André, acrescenta algo? Não, tranquilo. Em Gênesis capítulo 20, Abraão mentiu dizendo que Sara era irmã dele. O pastor pode mentir para poupar a vida? Mas antes, vamos acrescentar aqui, no capítulo 12 também houve uma conversinha desta mesma linha, lá no Egito, né? Então nós temos aí no Egito e na terra de Gera, a primeira ao faraó e a segunda ao rei Abimeleque. É isso mesmo, pastor? Repetindo a pergunta. Em Gênesis 20, Abraão mentiu dizendo que Sara era irmã dele. O pastor ou qualquer pessoa pode mentir para poupar a vida? É um assunto bem complexo esse. E eu particularmente entendo que nós somos... É até legal isso. Nós somos santo em Jesus. Porque Jesus nos santifica. Então, é correto a colocação de dizer que eu sou santo em Jesus. Certo? Mas eu continuo imperfeito. Santo não significa perfeito. Então, e eu vejo muitas pessoas sofrendo por isso, porque acham que precisam ter uma vida perfeita para vir para Jesus. Precisa ter uma vida... Não, eu vou resolver meus problemas, pastor. Depois eu volto para a igreja. Não, eu vou resolver eu estava com dor de cabeça. Dor de cabeça, assim, com problemas. E eu não tô conseguindo ir no culto. Eu não estou conseguindo me envolver com Deus porque eu tenho que resolver algumas coisas na minha vida. Cara, Deus te chama para resolver os seus problemas. Vinde a mim todos que saem cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quer dizer, Ele nos alivia das nossas pressões. Então, será que nesses momentos não seria a hora de nós buscarmos a Deus, né? Buscarmos a Jesus? Então, mas pastor, por que você está falando isso? Porque, na verdade, Abraão não era perfeito. Talvez, nessas duas situações, ele não conseguiu ser... Porque, lógico que tem a cultura de tudo, mas eu não vejo motivo de mentir naquele momento. E não vejo mentira de mentir. Porque Deus é fiel à tua palavra. Eu não preciso mentir para que a verdade seja estabelecida. A verdade sempre será a verdade. E sempre será o melhor caminho. Ah, mas eu vou perder. Cara, se você perder algo por causa da verdade, você não vai perder. Você já tinha perdido. Ninguém perde com Deus. Ninguém perde com Deus.
É melhor contar a verdade, é melhor você viver a verdade à luz do que você dar brecha para a escuridão entrar. Então assim, eu não estou sendo religioso aqui. Eu estou sendo... O que você planta, você colhe. Você vê que as consequências da decisão dele foi complicada. E se ele tivesse falado a verdade? Ah, mas poderia matar. Peraí, vamos lá. Poderia matar? Poderia matar. Então Deus não tinha um propósito? Então, na verdade, até Abraão na sua humanidade, porque ele não era perfeito, por isso que eu falei de santo e perfeito, porque nós podemos ser santos em Jesus, porque Jesus não me santifica. Não porque eu faço algo, não, é porque Jesus me santifica. Eu sou santo na santidade de Jesus. O sangue dele derramado na cruz me santifica. Mas eu não sou perfeito. Ah, então você peca? Eu peco. Acidentalmente, eu não vivo no pecado. Eu não vivo no pecado, mas eu peco. Então, por isso que eu preciso da santidade de Jesus na minha vida. Para purificar dos meus pecados. Né? Então, eu creio que foi um erro aí gigante de Abraão. Porém, nós também cometemos esses erros e nós precisamos entender, nesses momentos críticos, que Deus cumpre o propósito dele, independente da situação. Eu não preciso viver na mentira. Então, mentira nenhuma justifica. Erro nenhum justifica o meu erro. Erro nenhum de alguém justifica o meu erro. Maravilha, então não é porque Abraão mentiu lá que a gente vai seguir esse exemplo. Justamente. Então, é porque esse assunto é um assunto assim. Na verdade, eu vejo de forma diferente que Abraão não mentiu. Por que não mentiu? Abre aí em Gênesis 14:16. Tem aí a Bíblia? Pode abrir. Gênesis 14:16. Porque às vezes nós entendemos que ele mentiu, né? E na verdade, existia ali, dentro da genealogia, a irmã, ele casou com a irmã. E você vai ver que há um termo utilizado aqui, eles tratam isso como irmã, mas na verdade ela era filha de Arã, que era irmão deles. Mas eles têm uma ligação de sangue a respeito disso, por isso que ele está tratando o termo irmã. E quando você vê aqui o texto de Gênesis 20, no versículo de número 13, ele está dizendo assim, ó: além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, que a descendência ele está trazendo que era do irmão, ainda que não de minha mãe. Tá entendendo o termo utilizado? E veio a ser minha mulher. Então esse termo que está usando para a Sarai, que é a Sara, ele também vai usar para Ló, da mesma forma. Por isso que eu pedi para abrir Gênesis 14:16, pode ler aí. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Aqui na minha Bíblia, eu tenho a Bíblia aqui, que é a João Ferreira de Almeida, ele fala assim, ó: assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Então, era um termo utilizado para meio-irmão como irmão. Então, ele casou com a filha do irmão. Então, eles entendem isso daí dentro dessa linguagem. Ló era sobrinho, só que aqui a Bíblia está tratando como irmão. Então, ela era realmente uma meia-irmã dele. Por isso que ele vai tratar ali. Então, ele não mentiu, ele falou uma meia-verdade. Ele falou uma verdade porque ela era irmã dele por parte de linhagem sanguínea, porque era a filha do irmão. Então, eles tratavam esse termo dessa forma. Tá entendendo? Só que não era da mesma mãe. Mas a linhagem do pai estava ali, que era do irmão. Então, por isso que ele está tratando aqui Ló como irmão, e lá ele está tratando ela como irmã. Maravilha, pastor. É polêmico, né? É polêmico. Agora é polêmico. Agora é polêmico. A gente ficaria aqui mais 1 hora agora falando sobre esse assunto. Eu não posso opinar, eu gosto de perguntar, Não, né? porque na verdade, presta atenção, eu particularmente,
é algo pessoal, né? Eu não entendo que exista meia verdade, entendeu? Mas é algo pessoal meu, porque assim, nós analisando a situação, entendendo o contexto histórico e cultural da história, ele omitiu que ela era esposa dele para um fim. Então, na verdade, ele mentiu na situação. Não é que ele mentiu que ela não era irmã, não é isso. Ele mentiu que ela não era esposa. Então, assim, é como se você falasse assim, mas de uma certa forma você omitir que Jesus é o teu Senhor. Tá. Olha que coisa interessante. Uma meia-verdade, ela existe. Por quê? Eu vou te explicar agora um fato interessante da Bíblia. Quando os irmãos de José jogou José na cisterna, a túnica de José, eles tiraram. Só que o sangue que eles mataram não era de José, era de um animal. Só que quando chega para o pai, eles falam que o filho foi comido por besta, fera. Só que o sangue que estava lá não era dele, mas a túnica era. A túnica, o pai conhecia. Então a túnica era uma verdade, era a túnica dele. Mas o sangue que estava lá era dele? Então, esse é o termo da meia-verdade. O sangue não era dele, mas a túnica era. Nesse caso aqui, ela era irmã por genealogia sanguínea. Só que ele omitiu dela ser a esposa. Foi por isso que Deus trouxe... apareceu Abimeleque, né, que era o faraó do Egito, e fala com ele daquela forma. Então, existe muitas coisas que acontecem na nossa vida que muitas pessoas vai ter uma visão de um jeito, não que eu estou falando que aqui é interpretativo. O pastor está correto, é uma interpretação dele. Mas a minha interpretação, que muitas coisas na Bíblia, existe com esse tipo de visão. Não, a meia-verdade existe. Existe a meia-verdade. Isso. Mas que não deixa de ser uma mentira. Porque Porque, na verdade, sim, seria até mais ético a gente falar meia mentira. Sim. Do que meia-verdade. Porque verdade é uma só, é sim ou não. Não existe meio termo. Na verdade. Né? Então, assim, justamente, por isso que eu falei, o contexto histórico e cultural a gente precisa entender, como ele falou. Porém, na situação, realmente, Abraão mentiu, omitindo ali que ela era esposa dele. Porque se é hoje... Imagina você hoje, alguém perguntando, ela é tua esposa? Então... Vai dar divórcio. Então, sem os 3 dentes da frente. Então, assim, realmente Abraão não foi verdadeiro naquele momento ali, né? Ele não é nem concordando ou não concordando, é só... A gente está só colocando aqui visões diferentes, como ele falou, né? Eu concordo que existe a meia-verdade na questão de fato, mas é difícil você falar que uma meia-verdade é verdade, né? Então, na verdade, para mim, a meia-verdade seria mais que uma meia-mentira, né? Mas é muito interessante. Maravilha. Pastor, já falou uma coisa? Só para concluir aqui, então você entende o seguinte, ela era... dentro do termo que usava para Ló, como meio-irmão, também ela era meia-irmã. Então, a única coisa que ele omitiu que era mulher. É o principal, né? Mas aí tem aquele negócio... Né? Da situação, aí tem aquele negócio seguinte. A mulher era bonita. A Bíblia fala que ela era bonita. Sara significa princesa. Ela era muito bonita. Então, Abraão temeu a morte. Esse é o texto que o texto vai dizer. Abraão temeu a morte. Abraão temeu a morte. Então, mas aí que tá. É o que eu acabei de falar. Muitas vezes na nossa vida a gente é assim, é circunstancial. Exatamente. Entendeu? É um problema sério. É até legal que... Porque, mas aí daria outro tema, na verdade. Porque muitas vezes, Mauro, a gente é circunstancial. A gente vive pela circunstância. Lembra que eu falei? Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe todas as coisas. Deus está no controle da minha vida? Tá. Então por que eu tô com medo? Por que eu tô com medo de enfrentar a verdade? Cara, é difícil. Vai ter que perder. Coisas que você ama. Para cumprir o propósito de Deus. A nossa vida não é aqui, a nossa vida é eterna. Então, assim, eu tenho pregado isso nos últimos tempos. Porque muitas vezes a gente é circunstancial. Olha só, Abraão foi circunstancial.
ficou com medo de morrer. Foi propósito de Deus? Não sei, aí é ele Deus, né? Poderia ser diferente? Poderia. Mas talvez se ele fosse diferente, hoje a gente estaria conversando sobre isso. Então assim, Deus está no controle de tudo. Faça a verdade, viva a verdade. E Deus vai fazer o que tem que fazer. Como eu falei, é impossível você plantar feijão e colher arroz. Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Pode demorar 20 anos, 10 anos, 30 anos. Mas vai colher. Nós vimos isso com Davi, nós vimos Davi honrando Saul. Nós vimos isso com José honrando Deus, independente da situação. Imagina se José ficasse com medo de morrer. Olha as situações que ele passou. Não. Ele sempre foi fiel a Deus. Ali com aquela mulher. Se ele fosse circunstancial ali com Potifar, com aquela mulher ali. Na casa de Potifar, como é que ficaria? Se ele fosse circunstancial. Não. Ele falou, não, aqui não, filha. E abriu. O que ele fez? Correu, fugiu da aparência do mal. Entendeu? Porque talvez ele correu porque talvez ele não seguraria ali a situação. Então assim, voltando. Nós não podemos ser circunstancial. E crer na promessa de Deus. É Deus que vai fazer, não somos nós. Não é por decisão minha, é Deus que vai fazer. Eu só preciso permanecer. Permanecer na presença dele, no centro da vontade dele. E aí o resto é ele que vai fazer. Olha que coisa legal, pastor. Isso daqui é bom porque tem um homem na Bíblia que quando ele mentia, Deus era com ele. Quando ele falou a verdade, Deus se apertou dele. Quem é ele? Faço ideia, quem? Sansão. Ué. Ai, que coisa legal, gente. Deus outro tema, né? Maravilha, então. E você que está assistindo, tá? Qual a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Gostaria de agradecer desde já pastor Paulo André, pastor presidente do Conselho dos Pastores de Jaboticabal, pastor da igreja C4, estou aprendendo a falar, né? Da Quadrangular, na Coab 4, pastor Éder Santos, da Assembleia de Deus, Templo da Restauração. Templo de Restauração. Os pastores sempre colaborando aqui com o Papo Debate, que Deus abençoe grandemente. As considerações finais, dias de culto, e faça o convite para quem está em casa. Pode ficar à vontade. Eu agradeço a todos, né, Augusto, por essa oportunidade, também o nosso querido pastor Paulo André, e aos ouvintes, né, que estarão ouvindo, assistindo, né, esse Papo Debate, que eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Os dias de culto que eu tenho na nossa congregação, às terças-feiras a gente tem o estudo bíblico, oração e estudo bíblico. Quinta-feira temos o culto com a família e aos domingos o culto com a família. O horário dos cultos de terça e quinta das 19h30 às 21 horas e aos domingos das 19 horas às 21 horas. Deus venha abençoar todos e venha nos conhecer, venha fazer uma visita, venha ouvir Deus falar ao seu coração. Maravilha. Antes do pastor Paulo André falar, você já viu o visual desses homens? Olha o estilo. Poxa. Olha o estilo. Poderíamos lançar, falando em loja, o pastor Paulo André também. Olha o estilo, olha a camiseta. Então, olha o pastor Éder. Olha, tô tudo parecendo um... Quem quiser essa camiseta, pastor Paulo André, como que faz? Nós temos, na verdade, uma loja que a gente está trabalhando, né? É Soul.Luz Store. Vista-se com propósito. É roupa com qualidade mesmo. Não é roupa com qualidade ruim. É roupa de primeira linha. As mulheres têm vestido, tem vários tipos de roupas. Os homens têm camisetas. E tem calça também. Coisa assim, de primeira linha. Soul.Luz Store. Entra aí no Instagram, né? Que você vai ver coisas bem legais. Roupas exclusivas. É 4 meses. Troca a coleção todinha. E pano... entra lá que você vai ver que é muito legal. Depois eu vou te mandar uma pra você. Corre lá, fica bonitão, participar do culto, todo estiloso, né, pastor? Não, é legal também você usar, que são roupas que não são religiosas, roupas normais, que tem mensagens bíblicas, então é vestir com propósito. Você pode trabalhar, você pode ir na igreja, você pode sair à noite, assim, pra comer alguma coisa, com roupa que vai ser legal e vai estar falando de Jesus. Top 10.
Maravilha, então. Quer ficar bonitão, bonitona, né? Já é bonitão, bonitona fica ainda mais. Entre em contato com ele, passa o telefone. Pastor, as considerações finais. Querido, quero te agradecer, dizer para você que o que você tem feito é realmente um propósito de Deus, que Deus possa te abençoar poderosamente, não deixe de ser um ministério, né? Que nós possamos nos levantar também, contribuir com você, te ajudar no que você precisar. Não vejo problema nenhum em você pedir ajuda, se você necessitar financeiramente também, alguma coisa, que a gente possa te ajudar em alguma coisa. Quero deixar aqui o convite, então, para você que está assistindo. Nós somos da Quadrangular C4, né, Quadrangular Coab 4. Nós ficamos ali na Avenida Fortunato João Donadon, 281, na rua da escola, lá embaixo, na esquina. Nossos cultos são de quarta e domingo. Quarta às 8, domingo 9h30 da manhã e às 7 horas da noite. Ah, pastor, eu não consigo ir de noite porque eu trabalho. Vai de manhã, 9h30. Ah, pastor, de manhã eu não quero dormir mais tarde. Vai à noite, 7 horas. Não tem desculpa para não ir no culto. Dá para você ir e fazer o que você precisa fazer. Então, quarta-feira, 8 horas e domingo, 7h30 e às 7h30 da noite e às 9h30. 7 horas da noite e às 9h30. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. E tamo junto de verdade. E dia 1 e 2 agora de dia abril. 2 e 3 nós temos encontro com Deus lá na igreja. Um formato novo. Encontro com Deus tremendo. Será poderoso o que Deus vai fazer naquele lugar. Maravilha. Agora uma pergunta que você vai ver a resposta no blog, tá? Pastor Paulo André, o que o senhor acha de eu fazer todos os sábados o senhor acordar de manhã para vir gravar o podcast? Pastor Edgar, o que o senhor acha de eu fazer o senhor atrasar no salão para vir gravar o podcast? Maravilha, eu agradeço, tá? Que Deus abençoe. Pastor Paulo André, Pastor Edgar, nunca falaram não, a não ser que tenha algum compromisso, não dá para ir, mas que Deus abençoe, tá bom, em nome de Jesus. E já vou preparar uma próxima para vocês acordarem cedo no sábado, tá? Deus abençoe. Amém.